Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos começar hoje um bate-papo sobre o que faz o amor durar. Pergunta difícil essa, né? Especialmente no mês que nós estamos, na véspera do Dia dos Namorados, eu e o psicólogo e terapeuta de casais, aqui em Rorula Neto, gostaríamos de propor essa reflexão para você. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito informativo, porém bem divertido e certamente vocês vão adorar. O Akin já entrou aqui, já estou convidando ele a se conectar. Vamos aguardar aqui a conexão dele. Para a gente já esperar a conexão. Entrou. Oi, Olá, Akin. Boa noite. tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem também, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Seja muito bem-vindo de volta. Quase todo mês você está aqui com a gente. Coisa boa, né? Coisa boa. Tô dando uma bola É, dentro, então. é sinal que a gente gosta muito, né? Senão você não vinha todo mês. Exatamente. Tô agradando por enquanto. Que bom, que bom. Aqui, vamos começar com a pergunta que é o tema da nossa live, né? E aí, em cima disso, a gente vai detalhando. Mas afinal, o que faz o amor durar? Então vamos lá, vamos trabalhar. Acho que é interessante falar de duas coisas aqui, tá? Para responder essa pergunta. Primeiro, quando a gente vai pensar na ideia de amor, né? Nós temos um. Amor é um tema, assim, academicamente peçonhento, vamos dizer assim, né? Tipo, como é que define esse troço, né? Esse vai para filosofia, vai para psicologia. Então, o que acontece? Tem uma ideia que ela é muito interessante e ela vem de uma autora chamada Bárbara Fredrickson, né? A Bárbara, ela estuda emoções positivas e dentre elas o amor. Então, para esta pesquisadora, o amor é uma emoção. Tá? E essa emoção ela tem algumas características que são importantes. Em primeiro lugar, o amor, para ela, é algo que precisa de duas pessoas ou mais. Ela precisa de uma emoção positiva ativada entre essas pessoas. E ela precisa do desejo destas duas pessoas em estarem contribuindo para algo. Ou seja, essas duas pessoas têm um interesse mútuo em manter alguma coisa, né? Manter aquela relação de alguma maneira. Quando Sim, todos é um esses projeto de elementos, duas pessoas. Sim. quando todos esses elementos estão juntos, nós temos o amor. Tá? E aí, assim, como ela é uma pesquisadora, ela vai dar umas batidas, vamos dizer assim, nas nossas concepções românticas sobre o amor. Tá? E o romantismo, particularmente falando, é uma escola filosófica e é um movimento artístico que fez muita nhaca na nossa cabeça, inclusive em relação ao amor. Porque ele traz o amor ideal como o amor platônico, o amor romântico, né? Que é aquele amor que tu olha, 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 sofre, né? Se despedaça, se quebra inteiro, não consegue nada e ainda fica amando aquela pessoa, né? Assim, a gente fala, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Isso é tortura, né, amor? Então, o que acontece? Nessa quebra dela, um dos principais elementos que vai por terra é a duração do amor. Como o amor é uma emoção, a emoção é algo de curta duração. Tá? Quando eu estou falando de curta duração, eu estou falando de minutos. Hora, no máximo. Ai, aqui não, mas eu tenho amor profundo pro meu esposo, pra minha esposa, pros meus filhos, enfim, né? Mas é interessante quando a gente pensa, a gente não fica sentindo esta emoção o tempo todo. O que a gente fica sentindo, no fundo, é a relação com eles. É essa conexão com os filhos. A gente não, né, assim, tem aqueles momentos em que a gente sente um amor por alguém. E a gente não fica nesse estado o tempo todo. Né? Então, eu acho que essa ideia sobre o amor, ela é muito importante, porque quando a gente pensa em termos de um relacionamento longo, né, nós temos que pensar no amor desta maneira para entender, em primeiro lugar, que o amor ele não dura para sempre uma vez estabelecido. Bem pelo contrário. Por ser uma emoção, ele é bem volúvel. Isso é bom e é ruim. É ruim por quê? Porque não te garante nada. Né? E a gente sabe disso. Uma vez amou,
que você amou alguém, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano você vai continuar. Né? Vai continuar se relacionando. Mas se neste relacionamento vocês vivem amor várias vezes, é os 500. Então, essa questão, ela entra, e entra uma outra questão que é assim, quando nós temos esse estado de amor, o que é que vai fazer ele se manter? O lado bom é isso. Se de um lado ele é volúvel, de outro lado ele é altamente renovável. E aí eu vou entrar numa ideia de um outro pesquisador que se chama John Gottman. Né? E o John Gottman é um pesquisador de relacionamentos. Tá? Para quem não conhece esse cara, gente, super recomendo. Ele é muito bom, tem um monte de livro escrito. Né? E o que o John Gottman vai afirmar é o seguinte: o que mantém uma relação é a confiança. Ai, aqui minha avó já me dizia isso. Né? Sim. Porém, qual é a ideia? Para o John Gottman, confiança não é só você não trair afetivamente a pessoa com uma outra pessoa. Ou seja, o John Gottman não está falando de confiança e traição no sentido de você beijou ou não beijou outra pessoa enquanto estava comigo. Isso para ele já é assim, a parte lá longe da traição. A ideia de confiança para o John Gottman tem a ver com o seguinte: o quanto eu estou disponível e disposto para entrar em algo que é maior do que eu. Tá? Ou seja, num relacionamento. O quanto eu estou disposto a, por exemplo, fazer concessões em prol do relacionamento. O quanto eu estou disposto a investir minha energia em prol do relacionamento. O quanto eu estou disposto a me colocar emocionalmente em relação ao relacionamento. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes, quando a gente pensa numa relação afetiva, nós entendemos que eu tenho que me dar para o outro. Mas não é para o outro, é para a relação. Então, isso daqui é uma coisa que eu sempre falo. Eu mais eu não formam um nós. O nós é algo que circunda o eu mais eu. Ele é maior. Ele não é o eu mais eu. Eu mais eu pode ser dois eus. Dois eus numa casa brigando. Porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então não faz um nós. E a ideia da confiança do John Gottman é exatamente isso. Esse eu mais eu, na verdade, é um nós. E por que isto, a questão da confiança, ela é tão importante? Porque quando você tem um ambiente de confiança, é quando você consegue estabelecer o amor. Lembra lá do conceito que eu falei da Barbara Fredrickson? Né? Uma emoção positiva, uma ou mais pessoas e uma disposição a cuidar de algo. Sem confiança não tem essa disposição. Você pode até fazer isso uma vez, mas você não vai fazer isso o resto da vida. Você vai dar um passo para trás. Não se mantém. Né? E é aquela coisa que todo mundo já viu, todo mundo já sentiu, todo mundo conhece um amigo, uma amiga que passa por isso, que é assim, parece que ele ou ela não está ali. Parece que eu não estou ali. Eu não sei, mas é que assim, pô, é difícil abrir mão da minha vida de solteiro. É difícil abrir mão disso, daquilo. Então, assim, onde é que eu tô? Eu tô aqui dentro da relação ou eu não estou? Né? Essa é a pergunta crucial. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a gente tem esta ideia de que o amor, ele dura à medida em que eu, de fato, confio na pessoa com quem estou me relacionando, ela confia em mim, no sentido não apenas da minha índole, mas de que eu estou aqui disponível para uma relação. Não é para ela ou para mim. Estou disponível para relação. E se eu precisar ser duro com esta pessoa, eu serei. E se eu precisar dizer umas verdades amargas, eu direi. Porque eu estou aqui pela nossa relação. Não estou por ela ou por mim apenas. Entende? Então, essa concepção ela é muito importante. À medida em que eu tenho mais confiança, né, eu me abro mais para conseguir ter mais momentos de amor ao longo da existência do casal. Né? Então, grosso modo... Você consegue ser mais você mesmo. É a liberdade de ser você mesmo. Não é exatamente a liberdade de ser você mesmo. É assim, é uma confiança no sentido de que aqui eu posso me entregar. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm dificuldade de serem quem são. Mas o que a relação realmente pede? O que a relação pede é que eu esteja disponível para esta relação.
Aí se eu vou conseguindo aos poucos me soltar e falar mais de mim dentro da relação, isso é muito positivo. Mas o ponto fundamental do relacionamento, né, é se eu confio no outro para criar comigo uma relação. Isso é muito importante. Né? Esse é o fator, assim, quando a gente está falando de relacionamento, amor dentro do relacionamento, né? Isso é mais importante do que se eu vou, entre aspas, me mostrar 100%. Porque estar dentro de uma relação, muitas vezes, significa você frear. Você não se mostrar. Você não mostrar algo de alguma forma. Entendeu? Ou seja, você fazer algumas concessões. Né? Ah, eu tô louco para viajar, não sei o quê. Ah, mas eu queria que você ficasse aqui comigo, blá, blá, blá. Tá. Eu abro mão da minha viagem contigo, por exemplo. Dando um exemplo bem comum e bem grosseiro. Mas eu não faço isso por ti. Eu faço isso por causa da nossa relação. Eu percebo que isso é importante para a nossa relação. E eu me abro a isso. E você se abre a isso. E aí você começa a confiar em mim. Ou uma coisa boba, né? Coisa boba do tipo assim, ó. Amor, você enche o tanque do carro. Não é só um pedido para encher o tanque do carro. Tem algo a mais, às vezes, né, num pedido como esse. Eu posso confiar em você quando eu estiver necessitada? Eu estou cheio de coisas para fazer, gostaria que você enchesse o tanque do carro, porque amanhã eu vou ter que fazer alguma coisa, e eu quero isso. Estar atento e aberto para a relação, muitas vezes significa, né, a gente captar isso. Eu sei que ela não está me pedindo para encher o tanque do carro, eu sei que ela está me pedindo algo mais. E eu digo sim, ok. Né? Então, criar essa afinação entre as duas pessoas. Só dá para fazer isso com confiança. Sem confiança, pessoa, ninguém faz isso. Né? Ninguém faz isso com o pé atrás. Se eu abrir aqui meu coraçãozinho, essa pessoa vai me ferrar ou não? Né? Se tem esse tipo de dúvida, não tem confiança. Né? Vai dar um passo para cá e dois para trás, vai ficar de olho assim, de o que esse cara vai fazer, né? Entende? Então é nesse sentido. Você não consegue ficar tranquilo, né? Dentro do relacionamento. Exatamente. E quando a gente não está tranquilo e está tentando, como num jogo de xadrez, premeditar o próximo passo do outro, né, a gente gasta muita energia. E a gente começa a tornar a relação um campo de batalha. E lembra lá do conceito do amor. O amor é uma relação entre duas pessoas e tem que ter uma emoção positiva. Se não tem emoção positiva, não vai ter amor. Se não vai ter amor, vai ter nessa briga, esse jogo de poder, isso não é amor. Não vou sentir amor. Embora eu possa permanecer conectado com essa pessoa, mas eu não vou sentir amor. E aquelas coisas que a gente vê em casamentos longos, por exemplo, às vezes as pessoas estão casadas há muito tempo, mas você olha para os dois e fala, eles parecem um casal de amigos. Né? Eles parecem dois irmãos. A gente vê isso. Por quê? Porque eles têm uma relação funcional de um ponto de vista prático. Né? As pessoas têm isso, nós sabemos criar isso, mas não tem um amor ali nesse sentido, né, de casal, por exemplo. Né? Não tem essa confiança a ponto de se entregar deste jeito. Né? E às vezes é uma relação bonita, mas não é uma relação afetiva assim profunda, vamos dizer. Né? Onde está cada um num papel ali meio neuróticozinho, mantendo as suas aparências. Aqui no teu canal do YouTube, você está fazendo a leitura, né, do livro O que faz o amor durar, do John Gottman, né? E eu vi que você falou ali, eu acho que isso acaba sendo muito importante para as pessoas entenderem essa questão do olhar, eu estou fazendo algo pensando em mim, eu estou fazendo algo pensando na relação. Essa competição que muitas vezes se cria entre o casal e que é totalmente nociva. Sim, aqui assim, tem uma questão. Hoje nós vivemos numa era de individualismo. Né? Então, quando as pessoas entram numa relação hoje, elas, na verdade, têm uma noção de estarem comprando um produto que tem que agradá-las. Só que relacionamento, gente, é tudo menos isso. Tá? É tudo menos isso. Relacionamento é que nesses dias eu estava falando a respeito de filosofia, alguém me perguntou aqui que filósofos você consome? Eu falei assim, eu não consumo filósofo nenhum. Né? Porque consumir filosofia, né, é o pior negócio que você pode fazer. Filosofia é uma coisa angustiante, é uma coisa que mexe contigo. E o relacionamento é assim, ele mexe com a gente, ele exige da gente. Então, enquanto bem de consumo, é uma porcaria, não serve. Né? Então, o que acontece? Se eu entro na relação olhando para a minha pessoa, só eu,
eu, não tem abertura. Se eu olho só para o outro, também não tem abertura. Isso é muito importante. Porque se eu estou olhando só para o outro, eu estou querendo, grosso modo, né, assim, de forma geral, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo controlar aquilo de alguma maneira. Né? E aqui não tem uma relação, não tem este nós. Então, essa ideia do nós ela é complicada para nós ocidentais, justamente por causa dessa ideia de individualidade. Ah, mas eu vou deixar de fazer algo que eu quero? Como se fosse a pior coisa do mundo. Né? Uh, o ponto é, por exemplo, por que eu estou abrindo mão disso? Eu estou abrindo mão disso porque eu estou olhando para a minha relação com essa pessoa. E abrir mão disso é importante para a nossa relação. É fazê-la, né? Eu vou falar fazê-la várias vezes porque eu sou homem, então para mim é difícil de pensar em falar para ele, né? Mas enfim, entendo que, né, uma mulher vai falar para ele ou para ela Tanto também. de um lado quanto para o outro. Isso, né? Então, eu estou olhando para minha mulher e eu estou olhando as necessidades da minha mulher. Essas necessidades dela eu também levo em consideração quando eu estou tomando as minhas decisões ou não. Ela faz o mesmo ou não. E essas necessidades, sim, essa reciprocidade é fundamental. E essas necessidades que a gente busca atender criam este sentimento de nós, um sentimento maior do que eu mais eu, ou não. Né? Então, isso, como eu falei, isso é difícil porque a gente pensa em termos individuais. Mas o nós é diferente. O nós é quando você, por exemplo, pega um casal que dança, né? E você olha para este casal dançando e você não consegue distinguir quem é que está conduzindo a dança. Porque não tem ninguém conduzindo. Eles estão um reagindo ao corpo do outro mutuamente e sem parar. Isto é um nós. Tá? Agora, quando você olha um casal dançando e você vê que é o homem que está conduzindo, ali é o homem que está conduzindo. A dama obedece o homem. Mas não tem uma fluidez entre os dois. Pode ser bonito, mas não é uma coisa fluida. Então, essa ideia do nós é exatamente o rompimento deste elo, dessa concha, eu e você. E a abertura para algo nosso. Né? Isso existe na dança. Né? As pessoas, algumas vezes, têm esse sentimento quando elas estão falando sobre algum projeto juntos. Né? Ou quando estão fazendo alguma atividade juntos. Né? Ali percebe-se uma sensação de que os dois já não são mais eu e você, nós dois somos uma coisa só. E não no sentido patológico da coisa, que tem esse sentido patológico, no sentido da dependência. Isso é diferente de dependência. Porque na dependência, eu preciso de você. E não é disso que eu estou falando. Né? Eu estou falando de um nós saudável, onde eu estou aqui com você, numa sinergia maior. Né? É nesse sentido. Sim, sim. E hoje a gente percebe que as pessoas elas estão cada vez mais defensivas e cada vez mais individualistas. E pelo que você me falou, isso tem complicado muito a fluidez dos relacionamentos. Sim. Complica. Na verdade, assim, eu não vou dizer nem que complica, eu vou dizer que isso impossibilita. Tá? É que nem tipo, uma outra coisa, né? Nós estamos no Brasil, então, por exemplo, time de futebol, né? Você pega, bota um monte de craque num time, você tem um time? Não Você tem, necessariamente. não necessariamente, você tem um agrupamento de craques. Agora, este agrupamento de craques consegue criar uma harmonia e jogar como se fosse um time, né? Às vezes você tem um time que não tem tanto craque, mas eles têm essa sinergia. E às vezes o time que tem essa sinergia ganha de um time cheio de craque. Sim. Justamente por causa Pela de. união, né? Né? Exatamente, é a conexão. Uhum. É a conexão, exatamente. É o como que nós estamos conectados de uma forma que não só eu e você, é uma coisa maior do que nós. E nós obedecemos a esta coisa. Então é interessante porque, no fundo, quando um casal se junta, as pessoas precisam parar de obedecer apenas a si para obedecer a algo maior do que elas mesmas criaram. Como é que eu Que nem posso sempre dizer? traz benefícios, né? Benefícios individuais.
em que traz benefícios individuais e muitas vezes faz com que eu tenha que abrir mão de benefícios individuais para ter o benefício individual. Porque aí isso é muito interessante, porque assim, se eu entro numa relação de verdade, isto é algo que é bom para mim. Então, eu abrir mão de algo que é bom para mim, por exemplo, sei lá, no futebol, é bom para mim porque eu estou abrindo mão disso para alimentar uma outra coisa que também é bom para mim. Sim. Que não necessariamente satisfaz o teu individual, mas satisfaz o coletivo. Mais ou menos. Não satisfaz aquela parte. Isso é difícil, você está vendo? Isso não satisfaz aquela parte do meu individual, mas satisfaz a outra parte do meu individual, que é estar nessa relação. Sim, sim. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Que é... Isso. Tem um exemplo que eu gosto de dar que é assim: tu monta uma empresa. Né? Aí tu monta uma empresa e muitas vezes tu recebe lá um dinheiro e tal, e daí daqui a pouco a empresa não está lá muito bem por causa de alguma coisa. E às vezes você tem que abrir mão daquela viagem que você queria fazer para botar aquele dinheiro dentro da empresa de volta. Você está abrindo mão de algo que você quer? Tá. Mas você está abrindo mão de algo que você quer por outra coisa que você também quer. Cada escolha é uma renúncia. Exato. E essa é a questão da relação. Eu posso fazer o contrário. Eu posso ir lá e fazer a viagem. E aí eu estou danificando a empresa. Entende? Então é uma linha muito tênue. E eu gosto de dar esse exemplo da empresa porque é um exemplo mais próximo da nossa realidade, onde a gente abre mão de uma coisa por outra coisa que a gente também quer. Né? Só que isso não é feito num sentido apenas individualista, isso é feito nesse sentimento de nós. Eu não estou abrindo mão só porque eu também quero a empresa. Eu estou abrindo mão porque eu olho para essa empresa e eu amo essa empresa. Eu quero ver essa empresa bem. Eu amo a outra pessoa. Eu quero vê-la bem. Aí vem uma dúvida aqui que o Dan está trazendo e que eu acho que ela entra muito nessa parte do que a gente está falando. E que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Então, boa noite, Akin. Qual é o limite para que o nós não prejudique e ou anule o eu? Tá. É uma dúvida frequente. Uma resposta... O equilíbrio disso. Uma resposta curta seria assim: se está prejudicando, não é nós. Tá? E a gente tem esta dúvida porque nós vivemos numa sociedade individualista. Uma sociedade coletivista, essa pergunta não faz sentido. Entende? Porque veja só, de novo, conceito. Tá? A gente volta para o conceito. Relacionamento. Eu e alguém nos abrimos para algo. Então, é um movimento de nós, onde eu cuido de você e você vai cuidar de mim. Onde as minhas necessidades têm lugar e as tuas também. Se esse é o conceito, como é que o nós vai me prejudicar? Se o nós está me levando em consideração também. Não tem como. O que acontece? O que acontece é que nós estabelecemos relações de dependência, onde eu quero controlar o outro, onde eu preciso do outro. E aí eu abro mão de coisas não por causa da relação, mas para ter o outro. Para continuar tendo aquela pessoa e não uma relação com aquela pessoa. E isso é uma diferença muito grande. Aqui sim você tem danos. Entendeu? Então, uma resposta curta e precisa é: tá te danificando? Não é nós. É relação de dependência. É relação de... ou uma relação de dependência, ou a gente está falando de uma relação onde uma das pessoas, por exemplo, pode ser muito narcisista e ficar exigindo, e você tendo que dar. Isso não é relação de nós. Não tem um nós aqui. Tem um eu mandando, outro eu obedecendo, e cria-se uma relação de poder. É porque ele fala ali em se anular, né? Eu acho que essa palavra fala muito. Exatamente. No nós você não se anula. Porque isso não é necessário, isso não é demandado. Na verdade, no nós, se um dos dois tenta se anular, o outro chega, dá-lhe uns tapas na cara e fala: meu, o que você está fazendo? Eu não assinei isso daqui. Eu quero você comigo. Eu não quero você embaixo de mim. Se quer ir embaixo para mim, tudo bem. Vai embora, vai procurar outra pessoa.
né? Essa é uma característica que ela também é interessante nisso da relação, tá? Então, quando você tem uma relação, você não tem do outro lado uma pessoa que quer te agradar e passar a mão na tua cabeça. Você tem uma pessoa que está ali junto contigo. E ela vai te dar os tapas que você precisar. E isso é amor, né? Né? Então, assim, isso é confiança. Né? Ou seja, eu não estou aqui brincando contigo. Eu não estou aqui pedindo para você, ou precisando de você, ou querendo mandar em você. Né? Não. Eu estou aqui para me relacionar com você, montando um nós. Voltando, é como se fosse, de novo, o exemplo da empresa é muito bom. Então, a partir do momento que você entra numa empresa, de sociedade com alguém, e você começa a tirar do teu para botar na empresa e a pessoa só leva, não é um nós. Isso daqui é uma roubalheira. Né? O outro está se aproveitando de ti. E você dando uma de otário ali, dando para o outro que ele não merece. Né? Então, o Não nós tem equilíbrio. não Não tem. tem recíproca, não tem. Pode existir recíproca, mas não de uma forma equilibrada. Não tem esse nós. Isso que é muito importante. O nós eu e você formamos uma coisa. Então, quando eu cuido de você, eu também estou cuidando de mim. O sentimento é este. Eu cuido de você a partir de cuido de mim, cuido de você. Né? Cuidar de você também é cuidar de mim. É essa a ideia da relação. Né? Eu acho bonito isso quando a gente pensa em questão de filho, porque o filho concretiza isso. O filho é algo que une duas pessoas e não é nenhuma delas e é maior do que elas. Maior no sentido, né, de ser diferente. Né? Então, é como se a relação boa ela deveria também ter esse sentimento. Não é eu ou você, é algo além de nós. E nós cuidamos deste algo. Como é que nós cuidamos deste algo? Eu cuidando de você, você cuidando de mim, eu abrindo mão, você abrindo mão, e isso sendo uma troca entre nós. E aí volto naquele exemplo, né, da dança, quando você não percebe mais quem é que está mandando ali, porque não tem mais ninguém. Os dois estão reagindo. Não Essa é é a sacrifício, é uma escolha. Não, é uma escolha. Se a gente for na palavra sacrifício e tomar a raiz etimológica dela, sacrifício, sacro ofício, ou seja, tornar algo sacro, tornar algo sagrado, nesse sentido sim, porque eu vou abrir mão de algo que eu individualmente ou profanamente, né, indo para a questão sagrada, quero, em prol de algo maior do que eu, ou seja, algo sagrado. Então, esse meu sacrifício, ele serve a um propósito maior. Então, nesse sentido, sim. Não no sentido que a gente dá de ficar me matando pelo outro. De novo, não é pelo outro, é por relação, é por algo maior. A partir do momento que eu, num relacionamento, começo a me matar pelo outro, eu estou matando a relação. Eu tenho que me sacrificar pelo você, nosso. aquilo deixa de ser. Vira um martírio. E não. É uma eterna luta para agradar. Não há equilíbrio, não há o nós. Não há o nós. Né? É o exemplo da empresa. Então, por exemplo, a nossa empresa está indo mal. Né? Eu e você montamos uma empresa. A nossa empresa está indo mal. Eu tenho dinheiro guardado. Aí o que eu faço? Eu pego esse dinheiro e te dou. Porque você não está tirando tanto dinheiro da empresa e você tem conta para pagar. Bom, você vai pagar as suas contas. Mas e a empresa? Entende? Se eu dou para o outro, eu estou alimentando o outro, mas não a empresa, que é a relação. E eu tenho que alimentar a relação. Eu tenho que investir o dinheiro na empresa e deixar você com as suas contas. Porque nós estamos investindo nessa empresa. A hora que essa empresa começar a gerar lucro, aí você vai pegar o dinheiro da empresa e pagar as suas contas. Mas eu tenho que te deixar com essa dívida. E isso é amor. Então perceba que o amor nesse sentido que eu estou colocando, a relação nesse sentido que eu estou colocando, ela é dura. Ela é crua. Não me vem aqui com as tuas contas. Nós estamos investindo nessa empresa. Você tem conta para pagar? Meu, vai ficar com as tuas contas atrasadas. Porque eu vou investir na empresa. Não em você. Na empresa. Porque eu te amo. Porque eu e você decidimos fazer essa empresa juntos. Está entendendo? Então, se em você, eu mato a empresa. Eu não quero matar a empresa. Porque é algo que nos une. Entende? É uma lógica bem... linha muito tênue, né? É difícil, porque muitas vezes você se doa demais
achando que isso é amor, mas vai chegar um momento onde você vai jogar isso na cara, vai chegar um momento onde isso vai pesar demais para você, e aí começa a sangrar a relação. Isso. E isso não é construir confiança, você tá entendendo? Se eu me sacrifico por você, eu não tô construindo relacionamento. Eu tenho que me sacrificar pela relação. E é, de fato, uma linha tênue. Assim, ela é na verdade, assim, ela é uma linha distante. É uma coisa, são duas coisas bem diferentes, mas na prática é difícil da gente engatar e sentir isso, né? Mas uma vez que você começa a fazer isso e começa a usar isso como forma de conviver, né? Você percebe que a qualidade do relacionamento muda muito. Né? Vai virar algo muito mais saudável, né? Onde ninguém se sangra, né? Pelo outro. Sim, sim. Aqui, e entrando um pouquinho mais no que você vinha falando, que eu acho que esse é um tema bem bacana da gente abordar também. O início de um processo de desgaste na relação que ele acaba fatalmente culminando na traição. Né? E a forma como você tem visto a traição. Né? Eu acho que isso é muito bacana da gente trazer aqui. A traição é um tema. Nós, latinos, né, vemos a traição quando? A gente vê a traição quando uma pessoa está com outra pessoa. Ponto. Tá? E isso é, de fato, uma traição. Mas toda traição, ela fala do rompimento dessa ligação de confiança. Né? Então, qualquer ato, de uma forma geral, qualquer ato que atente contra a confiança, ele é um ato de traição. Então, quando eu escondo uma informação que é importante para a relação, não para o outro, mas para a relação, eu estou traindo. Quando, por exemplo, né? E agora, assim, todo mundo vai falar, meu Deus, ferrou, né? Quando, por exemplo, eu estou num relacionamento e começo a fantasiar como é que seria o meu relacionamento com uma outra pessoa, eu estou traindo. Né? Quando eu começo a imaginar como seria a minha vida se eu tivesse solteiro, eu estou traindo. Nossa, Kim, mas aí não é à toa que a nossa taxa de divórcios no mundo está, ó, subindo cada vez mais. E a taxa de redivórcio, né, a pessoa que se separa a segunda vez, cada vez maior. Né? Tem uma estatística que fala sobre isso. Né? A pessoa que se divorcia pela primeira vez tem 60% a mais de chance de se divorciar a segunda. A pessoa que se divorcia a segunda tem 85% de chance de se divorciar a terceira vez. Nossa, sério? Sério. Por isso que a 85%. gente vê algumas pessoas que casam 4, 5 vezes. Quanto mais, maior a probabilidade da pessoa se divorciar de novo. Né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de traição, a gente está falando da traição deste nós. Quando eu ajo para eu. Ou só para o outro. Isso também é traição. Olha que interessante isso. Quando eu ajo só para você, quando eu me mato para você, eu estou traindo a relação. Por que eu estou traindo a relação? Porque a relação é nós. E se eu não estou presente, se eu estou querendo só te controlar, né? Se eu estou querendo te dominar, se eu estou querendo não te perder, não tem confiança. Se não tem confiança, a relação está prejudicada. Então, assim, tudo isso que eu falei, é importante que as pessoas entendam assim. Ai, aqui, mas uma vez eu pensei como seria a minha vida se eu tivesse solteiro, solteira, né? Então eu traí? Sim, você traiu. Agora, o fato disso ter acontecido só uma vez não implica no fato de você estar destruindo a tua relação. O que destrói as relações são padrões de comportamento. Né? Então, quando esse comportamento começa a se repetir várias vezes. E por que que isso deteriora a relação? Porque isso cria uma janela minha para o mundo externo. E cria uma parede entre eu e você. Só que essa coisa é invisível. Então é aquele sentimento que nós temos quando o outro não está ali para relação. A gente vê que a pessoa está ali presente, mas ela não está ali para a relação. Ela está ali com uma agenda oculta.
né? E a gente vai criando isso desta forma. Então a gente não se abre, a gente não traz um problema, a gente não compartilha, a gente não cuida. Quando o outro nos solicita, a gente vira as costas. E tudo isso vai minando a confiança. Lembra de novo a fórmula do amor? Duas pessoas querendo cuidar de algo e com uma emoção positiva presente. Falta de confiança não é uma emoção positiva. É uma emoção ruim, negativa, vamos dizer assim, né? De forma geral. É uma emoção que cria distância. É uma emoção que cria conflito. É uma emoção que faz com que eu entenda que você é meu inimigo. E aí eu começo a me defender de você, em vez de me abrir para a nossa relação. Eu começo a me defender de você. Né? Então eu começo a criar lentamente na minha mente a ideia de que você não é uma pessoa muito boa. Que você é um ser do mal. E a partir do momento que essa ideia começa a ir estabilizando na minha mente, eu começo a olhar para o lado e eu começo a ver algo ali do lado. E aqui é onde a traição ela assume um novo nível. Porque aqui eu já estou buscando um outro relacionamento. Eu já estou dividindo com alguém coisas que eu não divido com você. Mesmo que eu não fale com essa pessoa. Porque se eu estou admirando alguém, mesmo que eu não fale com essa pessoa, eu já estou traindo a pessoa com quem eu estou. Aqui, isso já é traição. Né? Por quê? Porque a minha relação com essa pessoa já não é mais de confiança. Eu já acho que essa pessoa não serve, não presta, não vai dar certo mesmo, então eu já estou olhando para o lado. A partir desse momento já tem uma traição. Daí para você ter uma traição de fato, é um caminho curto, vamos dizer assim. Né? Varia de pessoa para pessoa, contexto para contexto, atualmente, né? Mas aqui é um caminho curto. E esse daqui é o grande sinal de alerta. Né? Assim, cara, se o negócio já está nesse ponto, o bicho já está pegando, já está feia a coisa. Bem feia. Né? Porque a partir daqui, como eu tenho aqui com essa pessoa uma relação, é óbvio que eu não vou olhar para você com os mesmos olhos. É óbvio que eu não vou mais investir nessa relação. É óbvio que eu vou até perder o respeito por ti. Eu vou te criticar, vou te desvalorizar, eu não vou falar muita coisa para você, eu vou me fechar, eu vou preferir a minha solitude do que ficar perto de ti. Tá? E isso pode acontecer tanto com uma outra pessoa, como, por exemplo, com o trabalho. Como com uma atividade física. Como com os amigos. A pessoa pode trair alguém com os amigos. Ela não ficou com ninguém, mas ela está traindo. Porque a relação de confiança está indo pro saco. E eu estou indo para uma. Qualquer coisa passa a ser mais prazeroso do que estar, né, na tua companhia. Mais importante. Importante. Lembra? Metáfora de novo, voltando para a metáfora da empresa. Né? Se a nossa empresa não está indo muito bem e eu começo a investir dinheiro em outra, a outra empresa começa a se tornar mais importante do que a minha. Não é uma questão de prazer, é uma questão de que eu vou investir a minha energia em outro lugar. Prioridade. Exatamente. Entende? E a partir daí, né, a gente vai ter uma série de fatores que podem ser desde um encontro casual até um oi, ou até simplesmente, como eu falei, a questão do trabalho, a pessoa começa a trabalhar mais, começa a ter cada vez mais trabalho, ou começa a sair cada vez mais com os amigos, agora tem uma viagem, agora tem um futebol, agora vamos ver filme, agora isso, agora aquilo, agora aquilo, agora aquilo. E isso cria, então, o sentimento de que não tem mais uma relação. Né? Sentimento de que o outro é ruim, eu olho para você e digo que você é ruim, você olha para mim e diz que eu sou ruim também, porque daí a confiança entre nós se rompeu, né? E a partir daí o fato de você beijar alguém na boca ou não, é meio que irrelevante, porque já não tem mais um relacionamento aqui. Sim. Entende? Já não tem mais uma relação entre nós. E aí eu beijar alguém na boca, você beijar alguém na boca, é uma questão de tempo. Né? É uma questão de tempo. Sim. Agora, aqui tem um fator interessante, né, que o Gottman mostra na pesquisa dele, que é assim, geralmente, isso é muito interessante, geralmente, a pessoa que vai para as vias de fato, que realmente fica com uma outra pessoa, em geral, esta pessoa tem nível, vamos entender assim, né, de uma maneira bem grosseira, é um nível de distanciamento maior da relação. Só que ela culpa o outro. E isso é muito interessante. E esse culpar o outro, às vezes não é nem dito.
É interno. Eu estou fazendo isso porque ele ou ela, isso, aquilo, babá, mas nunca olha para si. Tá? Mas ele vê, Então, ele acredita de fato que é uma justificativa, né? Não é algo que ele fala como argumento da boca para fora. Ele acredita nisso de fato. isso é vivido como uma verdade. Hum? Assim como tem a lei da gravidade, essa pessoa acredita nisso daqui, piamente. Tanto que ela se comporta, é uma convicção. Né? Não é um argumento, é uma convicção. A crença, ela realmente acredita e norteia o comportamento dela a partir disso. Né? Então é algo bem interessante essa dinâmica. E ela é bem disruptiva, assim, bem destrutiva. Né? Porque tem muita acusação sempre, né? A pessoa não assume nada. E aquela questão assim, que até que você começou um vídeo dizendo, né, isso gira porque não é fácil, né, mas a traição, no geral, ela não tem um culpado, ela tem o traidor, mas é algo da relação, Sim. não Sim. de uma única pessoa. Não. Digamos, eu fiquei com alguém. Tá? Eu tô casado contigo e eu fiquei com alguém. Este ato de eu ter ficado com alguém é minha responsabilidade. Tá? O conjunto de situações que me levou ao ponto de fazer isso é nossa. Ninguém gosta de ouvir isso, mas essa é a verdade. Sim, de um jeito é nossa. É nós, junto, até na desgraça, né? Então, assim, sim, é exatamente essa a ideia. E isso também é muito importante, porque, assim, geralmente quem é traído fica no papel do bonzinho, né? Tipo, aquele que se ferrou. Mas não é verdade isso. Tá? E é duro a gente falar. Pô, quer dizer que além de levar um par de chifre, agora eu vou ter que levar culpa também? Né? Porque a gente escuta muito a pessoa que passa por isso, assim, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, eu fui injustiçado e eu fui traído. E às vezes o teu erro foi justamente você virar realmente exatamente o chão que a outra pessoa pisa, né? Isso. Então, isso de alguma forma você permitiu, de alguma forma isso é da relação, não é de uma pessoa só. Veja, e aqui, isso é interessante quando a gente estuda relacionamento de um ponto de vista mais científico e menos romântico, porque, assim, as relações, elas têm regras. Isso não importa o que você acha. Não importa se você pensa de um jeito, pensa de outro. Elas seguem regras. Regras que são, grosso modo, universais. E essas regras, né, quando você segue, você tem bons resultados. Se você não segue, você se ferra. Então, de novo, né, questão do conceito. Eu falei aqui várias vezes, eu vou repetir. Porque, pô, eu dei tudo, eu me esforcei um monte pelo outro. Se esforçou pelo outro, você está acabando com o teu relacionamento. Acabando. Vou repetir. Se você se esforçar pelo outro, você está acabando com a sua relação. Por quê? Porque você não se esforça pelo outro, você se esforça pelo relacionamento. Sempre pelo relacionamento. De novo, exemplinho da empresa. Eu tenho o meu dinheiro em caixa, eu não pago a tua conta. Eu boto o meu dinheiro na empresa. Se a empresa vai crescer e você vai poder sacar dinheiro dela e vai poder pagar a tua conta, que bom. Se não puder, a empresa quebra e vai cada um pro seu lado. Eu fico com o meu dinheiro e você fica com as tuas dívidas. E isto é relacionamento. E relacionamento é cru. Ele é cruel. Quando eu começo a fazer demais para você, eu acabo com a relação, eu mato. De novo, o que eu estou falando aqui é sempre uma questão de padrão. Você fazer isso uma vez ou outra não vai acabar com o relacionamento. Agora, isso se torna um padrão, esquece, vai pro buraco. E vai rápido, né? Vai rápido. A gente vê as pesquisas, né? As reações que nós, seres humanos, temos às ações dos outros, elas são rápidas. E a gente estabelece padrão rapidinho. E quando a gente estabelece um padrão, para quebrar a gente, né? Por isso que às vezes a pessoa fala, em quanto tempo eu preciso de terapia para mudar isso? Eu falo assim, olha, pelo menos 6 meses. Mas 6 meses? Eu falo, cara,
passou 30, 20 anos montando um comportamento, botando esse comportamento em todas as áreas da tua vida, e você quer só 6 meses para trocar isso, para mudar? Né? Então vai aí, ó, começa. E eu sempre brinco com meus clientes, né? Começa a acordar meia hora mais cedo todo dia, então. Uma coisa super simples, né? Mas muda o teu padrão de acordar. Não é fácil, né? Então esses padrões eles são difíceis de serem quebrados. E assim, é importante também que as pessoas saibam que a terapia de casal, muitas vezes, né, que as pessoas buscam fazer, não, mas isso vai salvar o meu casamento. Não se sabe se vai salvar o seu casamento, mas o que eu percebi, eu já fiz terapia de casal. Na época eu me separei do meu atual marido e depois nós voltamos. Mas a terapia fica muito claro, ela esclarece, né? Ela traz luz para a situação. Você consegue ver claramente se você tem que continuar seguindo por ali ou se é a hora de realmente cada um seguir o seu destino. Né? Ela clareia muitas coisas. Você não tem mais como refutar, isso é importantíssimo. Sim. Eu sempre digo para quando um casal me procura, a primeira coisa que eu falo é assim, tá? Oi, tudo bem, tal, tal. Eu escuto brevemente o que eles falam e eu digo, ó, antes de nós começarmos, eu tenho uma coisa a dizer. Eu não estou aqui para salvar o casamento de vocês. Já deixo isso muito claro desde o começo. Não sou Deus, eu sou um terapeuta. Sou um terapeuta. Eu tô entrando, né? Assim, ó, você tem teu pai, tua mãe, você tem, né? Cada um tem seus pais, cada um tem seus avós. Eu tô entrando aqui no último lugar, né? Eu sou o mais novo da turma. Eu não vou salvar geralmente é quando a coisa já está numa situação que, olha, é um milagre para reverter. Né? Então, assim, não porque vou salvar ninguém, não vou salvar casamento de ninguém. Se existir a possibilidade de, dentro dessas regras pelas quais os casamentos se nutrem, reestabelecer uma relação de confiança. Essa relação de confiança ser suficientemente adequada para os dois quererem estar aqui de novo, legal. Eu tenho os recursos para a gente trabalhar e verificar se isso é possível. E fazer isso. Se a gente verificar que isso não é possível, ou que o melhor para vocês se separarem, eu vou ser o primeiro a dizer, gente, vai cada um pro seu canto. E rápido. Que a vida passe. Né? Nós temos um preconceito moral a respeito da separação. Essa é a verdade. A gente ainda tem. Pode falar que não, a gente tem. A gente tem um preconceito. Né? E esse preconceito é justamente nesse sentido moral. Né? O que esse pessoal fez? Né? Fizeram merda, fizeram nhaca, porque vocês não estavam juntos. Como se toda relação tivesse que necessariamente começar e nunca mais terminar. E essa não é a realidade das relações humanas. Elas são mais fluidas. Isso não justifica ficar se separando a esmo sem se colocar. Porque daí a gente também entra no oba-oba, né? Vou entrar de qualquer jeito, vou fazer tudo de qualquer jeito, separar, separou e dane-se, né? Não é isso que eu estou falando. Né? O que eu tô pontuando é que muitas vezes duas pessoas se unem, vivem uma vida de casal de verdade, eles realmente estão ali um para o outro, há confiança, mas daqui a pouco, às vezes, a vida de um leva para um lado e a vida do outro está querendo ir para o outro. E às vezes isso é inegociável. Então se separa. Ou às vezes, que é a maior parte dos casos, as pessoas se machucaram tanto, que é melhor se separar do que tentar remendar. É melhor aceitar, desistir, do que ficar ali tentando de novo. Porque foi como eu falei, uma vez que um padrão se instaura, ele se instaura de uma forma forte e difícil de reverter. Não é impossível, mas é difícil. Precisa de muito comprometimento para reverter, né? Não é uma coisa fácil. Muito comprometimento. E aí o que acontece? Quando a gente tem um padrão negativo, qual que é o problema? O problema é que as pessoas se machucam tentando reverter. Então ela já está machucada. Vai tentar reverter e ainda machuca. É difícil. Você já está ali um caminhão de mágoas, muitas vezes, né? Então as coisas já não estão mais coerentes. É complicado. Em algumas situações realmente não é fácil. Não, é complicado. E muitas vezes a situação, o melhor prognóstico e a melhor terapêutica é a separação. A separação é uma terapia. Assim, estar casado não é uma obrigação, gente. Estar casado é uma escolha. Assim como se separar. Então, assim, o que a terapia vai fazer? A terapia vai validar
né? Vai clarear e validar a escolha do casal. São pessoas adultas, gente. Esperamos, né? Ela traz luzes que muitas vezes você não quer. Exatamente. Eu já fui paciente de terapia de casal e sei que muita. Mas é aquilo, é que são coisas que você tem que ver, né? Então, Tem, é, sim. você você consegue se colocar frente a frente, e o que eu acho que é mais importante, na época eu vivi muito isso, e depois de 6 meses nós retomamos nosso casamento. Mas você precisa ver a disposição nos dois. E às vezes você vê que a coisa chegou num ponto que remendar vai ser impossível. Às vezes tudo que vocês precisam é de respirar, é de um tempo, né? Para conseguir clarear as ideias. Mas veja, você falou algo importante. Eu me separei. Uhum. Isso não é tempo, é Sim, separação. foram 6 meses de separação. Sim, não Isso, foi tempo. separação. Essa ideia de tempo, tá? Né? Essa história de tempo, vamos dar Veja bem, tempo, né? Essa história para eu dormir, tá, gente? Assim, essa história para eu dormir. Se separa. Separa. Eu tô lá, você tá lá, nós vamos viver a nossa vida. E se a gente sentir a necessidade, o desejo, a intenção, a gente volta a se falar para construir, tentar construir uma nova relação. No exemplo da empresa é fácil de visualizar isso. Se a nossa empresa quebrou, a gente vai fechar aquele CNPJ. A gente não volta para o meu CNPJ, a gente abre outro. Aquela empresa quebrou, agora é outra empresa. E isso é muito importante. Porque o que as pessoas fazem? Elas ficam nessa de dar um tempo, só que tempo é só uma desculpa para eu ficar um tempo sozinho e depois voltar para a mesma relação. Então, as pessoas dão um tempo, elas não fazem nada de verdade. Entende? Só, de tudo que eu vi até hoje, assim, raríssimas as exceções. Raríssimas as exceções. Agora, quando termina, o término é uma escolha, e essa escolha impacta os dois, impacta a relação entre os dois. E isso pode provocar uma mudança. Agora, sem isso, não. Sem impacto, não tem. Né? Eu só gosto de querer mudar sem dor, mas, gente, eu não mudo sem dor, essa é a verdade. Eu mesmo já defendi essa ideia de mudar sem dor, né? E doeu muito para mim falar que não, que eu estava errado, mas eu estava, né? Não se muda sem dor. Para mudar de verdade, tá? Você tem que olhar para as suas dores. Não tem outro jeito. não, Você tem que e olhar. viver as duas dores, né, Kim? Porque aquilo, eu convivo com muitas pessoas, tem pessoas, inclusive, aqui na live, que estão passando por isso, e que é aquela coisa assim, não, mas é muito duro de separar. Então Ah, você fica meio pé fora, meio pé dentro. Né? E você não vive de verdade nenhuma das duas vidas. Então, por eu já ter passado por isso, eu sempre digo, se está nesse ponto, né, tome uma decisão, ou cai para dentro e decide mudar e vamos resolver e vamos tentar salvar, ou então vai para fora, mas ficar em cima do muro, tem pessoas que ficam anos a fio com isso. Então, e aí nada se resolve, porque não houve o choque. Né? E eu percebo que isso, na minha visão, não sou psicóloga, nada disso, sou leiga no assunto, mas eu percebo que isso realmente é o que traz o impacto, o que traz a reflexão de fato. sim, é bem isso mesmo. É, as pessoas. A Lauryn Hill, ela tem uma frase que eu acho muito legal. Né? Ela é uma cantora, ela fala assim: Fantasy is what people want, but reality is what they need. Então, assim, a fantasia é o que o povo quer, mas o que eles precisam é de realidade. Ai, mas é duro. É. Quem foi que disse pra você que ia ser fácil? Quem foi que disse pra você que ia ser gostoso? Você criou essa ilusão na cabeça? Bem-vindo ao clube, temos jaquetas. Agora, vista a jaqueta, bota o broche, ok, a realidade caiu na minha cabeça. Né? Porque é assim, gente, tá? A vida, os relacionamentos, eles não são fáceis. A vida é dura. Hoje nós vivemos num nível de comodidade. A perfeição você não encontra, mas você precisa encontrar o comprometimento. Sim. E encontrar e viver isso é duro, é difícil, exige, te dá angústia, te causa náusea. Você tem que olhar para coisa que você não quer. Você tem que enfrentar coisas que você não gosta. Você tem que sentir sentimentos que você quer a maior distância do mundo. Você tem que ter comportamentos que você reprova. E tudo isso faz parte. Gente,
Essa ideia de ser quem você é, por exemplo, a primeira coisa que você aprende quando você realmente está querendo ser quem você é ser rejeitado. Porque o mundo não está aqui para te adorar do jeito que você é. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai. E se você não dá conta disso, você nunca vai ser quem você é. Se você não está disposto a fazer, por exemplo, nenhum tipo de mudança no teu comportamento, quando você vai se relacionar com alguém, gente, eu vou te dar um conselho. Não namore. Não estou falando nem de casamento. Não namore. Porque o relacionamento exige mudanças da gente. Exige. Ele vai exigir. Você quer entrar no relacionamento, você vai ter que mudar teus comportamentos. Você vai ter que mudar a tua cabeça. Você vai ter que mudar o teu jeito de ser. Isso não é se anular, tá? Como alguém perguntou. Por quê? Porque eu estou fazendo isso não pelo outro. Eu estou fazendo isso pela relação. Comecei contigo uma empresa. Bom, agora eu tenho que todo dia pegar o meu carro e ir para aquela empresa. É uma mudança de comportamento. Não é por você, é pela nossa empresa. Eu vou abrir mão da minha viagem. Eu adoro ir lá esquiar, mas eu não vou esse ano, porque a empresa está meio mal, eu vou investir dinheiro na empresa. É na empresa. Né? Então, se você não está disposto a fazer esse tipo de mudança de comportamento, nem entra nesse negócio. Você só vai se estressar. Continua só ficando. Vai estressar o outro também. E vai estressar o outro também. Continua só ficando, gente. E quando eu falo isso, eu falo num tom meio jocoso, mas estou falando sério. Se você não quer fazer nenhum tipo de mudança, não se relacione intimamente com ninguém. É sério. Só quando você estiver disposto a fazer isso. Se você não está disposto... É porque é uma eterna concessão, né? É uma eterna concessão. Adaptação. Você vai ter que estar vendo isso o tempo todo. E se você tem essas ideias de, porque se eu mudar eu não vou mais ser eu, caia fora de relacionamento. Não é a coisa para você. Se você tem esse nível de rigidez, porque isso é rigidez. Isso não é personalidade, isso é rigidez. Tá? Por que eu estou falando que é rigidez? Porque todos nós mudamos nosso comportamento ao longo dos anos, e isso é normal, e isso é saudável para a nossa espécie. Quem continua sempre igual, continua sempre bebê. Né? Não muda. Fica se chamando a mãe, né? Fica tendo nojo de menino ou de menina, porque, né? Então, a gente muda. E se você não está disposto a fazer isso, não entre nesse negócio que só vai te ferrar. E ferrar o outro. Não cause dor desnecessária para você e para os outros, né? Nem para você, nem para o outro, né? Você não precisa se relacionar. Eu sempre digo isso para as pessoas. Elas me olham com uma cara assim, ninguém precisa se relacionar. Ninguém precisa criar um relacionamento com alguém. Você pode passar a vida ficando. Relacionar é uma escolha. E é uma escolha que, como todas as outras escolhas, é exigente. Começa a faculdade. É a faculdade dos meus sonhos. Eu sempre quis fazer isso, você quer. Né? Eu me lembro da minha faculdade. Todo mundo, né? Chega no primeiro ano, aula de metodologia científica e estatística. Deus, psicólogos, né? Loucos pela área de humanas. Pô, mas estatística? Pô, vou ter que estudar matemática na faculdade de psicologia. Pronto, já começou a frustração. Eu tenho uma frase que eu digo, que as pessoas não gostam muito, mas eu vou dizer aqui assim. Gente, sabe quando é que um relacionamento começa de verdade? Sabe, Melissa? Chuta. Gente, o relacionamento de verdade quando você se frustra com o outro. Se você ainda não se frustrou, você não começou a se relacionar. Você ainda está na fase da paixão. E na paixão, eu e você somos uma coisa só. O teu desejo é o meu desejo. Não há barreiras entre nós. É aquela coisa linda e deliciosa, né? Tudo são flores. Os nossos órgãos fazem por nós. E é do cara. Né? Vamos combinar assim. Paixão é uma coisa maravilhosa. Eu adoro esse sentimento. Né? Mas isso é paixão. E paixão é cega. Eu não me frustro com você porque eu acho que você é tudo para mim. E aqui não tem relação ainda, porque não tem um outro para eu me relacionar com. A partir do momento que você me frustra, é que eu tô assim, amor, vamos fazer isso. Não. Aqui tem um outro. Sim. Como assim? Mas o meu desejo, não tem teu desejo. O meu desejo também. Opa, então tem um outro aqui. Aqui começou a relação. Né? Então eu sempre falo, é aqui. É neste momento que começa a relação. Né? Aqui, nós estamos a menos de 1 minuto de acabar a live. Nós já falamos aqui por 59 minutos. E como foi delicioso, 30 segundos restantes. Eu quero te agradecer muito por sempre pela atenção que você nos traz, sempre pelas lições que você traz pra gente.
Enfim, eu acho que você deixou aqui muita coisa para a gente pensar. Parabéns pelo teu profissionalismo, por ser essa pessoa que você é e que sempre dá muita atenção para a gente aqui no Escolha Ser Feliz. Muito obrigado pelo convite. Espero realmente que tenha ajudado